Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada, no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada nos ampare, nos ilumine e nos guie, que estejamos revestidos da Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é o 7º domingo do tempo da Páscoa, solenidade da Ascensão de Nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo sobe aos céus, mas Ele sobe aos céus e envia o vosso Espírito e tudo é renovado. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estejamos preparados, recebamos o Espírito do Senhor nosso Deus que vem e renova todas as coisas. Que na literatura do Santo Evangelho, povo de Deus, vemos que os 11 discípulos foram para Galiléia, que o nosso Senhor Jesus Cristo lhes tinha indicado um lugar. E lá, povo de Deus, os 11 discípulos, quando viram o nosso Senhor Jesus Cristo, os discípulos prostraram-se diante dele. Prostraram-se diante dele adoraram a Deus com toda a força, com toda a sabedoria e com todo o entendimento. Por isso, povo de Deus, adoremos ao nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Salvador, com toda a sabedoria, com todo o entendimento e com toda a força. Povo de Deus, e vemos, alguns duvidaram. E por que alguns duvidaram? Porque eles precisavam amadurecer na fé. Porque eles foram fracos na fé, povo de Deus. Por isso que duvidaram. Que para compreender os mistérios da revelação de Deus, temos que ter fé. Fé, povo de Deus, creiamos. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo argumentou, falou para todos, e hoje está falando para todos nós. Vemos que nesta metáfora já resume toda a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo que sobe aos céus, que Ele é o Deus Salvador. Que toda autoridade o foi dada, no céu e sobre a terra. E enviou os discípulos com poder e autoridade. E hoje envia a todos nós, para que todos nós anunciemos o Santo Evangelho, testemunhemos. E vamos batizar as pessoas em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor enviou os discípulos com poder e autoridade e enviou-os para que todos sejam batizados.
e que todos os seres humanos sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor envie aos discípulos com poder e autoridade, e hoje envia todos nós, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Que todos os seres humanos sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E na força de vosso Espírito que o Senhor os envia, vamos ensinar todas as pessoas a observar tudo o que o nosso Senhor Jesus Cristo os ordenou. E o que Ele os ordenou? Para que nós amemos uns aos outros como Ele os amou. Para que nós amemos todas as pessoas igualmente. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e amemos todas as pessoas igualmente, povo de Deus. Que o Senhor está conosco em todos os momentos, nos guardando e nos fortalecendo. Sejamos fortes na fé, povo de Deus. Creiamos, permaneçamos em Cristo, que Ele está conosco, e Ele envia o vosso Espírito, e tudo é renovado. Que todos os seres humanos recebam o Espírito do Senhor nosso Deus que vem. Que Jesus sobe aos céus, e envia o vosso Espírito, e tudo é renovado. Estejamos na paz de Cristo. Recebamos o Espírito Santo que vem, e permaneçamos em Cristo, e façamos tudo o que Ele os ordenou. Que Ele está no meio de nós, nos guardando e nos fortalecendo em todos os momentos. É a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, e o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e viver tudo o que Ele os ordenou. Pontos-chaves da literatura do Santo Evangelho nesta solenidade da Ascensão do Senhor, povo de Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as nossas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos na autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos batizar na autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E recebamos o Espírito Santo que ele vem, renova todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas, e estejamos rezando uns pelos outros.